Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Mãe encontrou camisinhas fuçando minha bolsa e pensa que pode controlar meu relacionamento sexual com meu namorado. Eu, 21, estou namorando meu namorado, 21, há quase 7 meses agora. Para contextualizar, ainda moro com minha mãe e dependo financeiramente dela por causa da faculdade. Meu namorado trabalha e mora sozinho com colegas de quarto. Em meados de junho, minha mãe usou meu carro, sem perguntar, para pegar meu irmão mais novo e alguns de seus amigos e levá-los ao shopping. Quando ela voltou para casa, jogou minha bolsa em mim, que eu deixei no carro desde a noite anterior, e me mandou explicar por que eu tinha camisinhas. Ela estava furiosa. Ela encontrou fuçando minha bolsa e gritou comigo como se fosse o fim do mundo. Ela chorou e gritou comigo por me entregar tão facilmente e me chamou de indecente. Minha mãe é religiosa e asiática, então você pode imaginar como essa dinâmica se encaixa. Ela acredita em esperar até o casamento para o sexo penetrativo especificamente, então essa reação era esperada, eu acho. Então, ela começou a exigir saber quando começamos a ter relações sexuais. Eu não consegui me fazer contar a ela que fomos íntimos desde praticamente o nosso terceiro encontro, então eu menti e disse que estávamos tendo relações sexuais desde o final de março. Ela explodiu e se recusou a sequer me olhar depois de me repreender e dizer que estou jogando minha vida fora e tudo pelo que ela trabalhou. Ela continuou murmurando coisas como: "Você nunca mais vai ver ele", ou "Como ele pôde fazer isso com você?". Ela disse que eu nunca desrespeitei assim antes. Eu respeito e amo muito minha mãe, então tudo isso foi difícil de lidar. Eu odeio que ela tenha descoberto dessa maneira, e a culpa ainda me consome, mas eu tenho várias queixas. Primeiro, minha mãe invadiu minha privacidade ao pegar meu carro e vasculhar minha bolsa sem motivo, mas não tive tempo para processar isso por causa de tudo o que estava acontecendo. Em segundo lugar, ela estava me dizendo que eu estava sendo imprudente com meu corpo e minha vida, mas ela encontrou camisinhas, o que significa que meu namorado e eu estávamos praticando sexo seguro. Em terceiro lugar, ela estava assumindo que meu namorado estava se forçando sobre mim, como se eu não tivesse voz no assunto e ele estivesse me manchando. Eu continuei tentando dizer a ela que ele não estava se forçando sobre mim, e que tudo o que havia acontecido entre nós foi consensual, mas ela não queria ouvir. E, finalmente, ela ainda me vê como uma criança. Eu entendo que ainda dependo financeiramente dela, e ela não vai me deixar arranjar um emprego porque quer prover para toda a minha carreira na faculdade, é complicado. Mas eu não sou burra. Sou uma aluna do último ano da faculdade e mantenho um 4.0 estrito. Raramente saio para festas, nunca bebo, não uso drogas. Sou boa com dinheiro, nunca fico fora até depois da meia-noite. Ela estabelece padrões ridiculamente altos para mim, e eu os tenho cumprido durante toda a minha vida. Como uma pessoa de 21 anos, por que não posso ter apenas esse relacionamento com meu namorado sem que ela me critique e diga que sou irresponsável? Eu não provei que sou inteligente o suficiente para saber o que estou fazendo? De qualquer forma, ela se recusou a me olhar ou falar comigo durante 3 dias inteiros após a confrontação inicial. Eu expliquei o que estava acontecendo ao meu namorado pelo telefone e estava tendo colapsos mentais todos os dias. Meu namorado me assegurou que não ia me abandonar e queria resolver as coisas comigo. Neste ponto, meu namorado e eu estávamos namorando há cerca de 5 meses. Minha mãe sabia do nosso relacionamento desde o início e foi muito aberta e acolhedora no começo. Eu apresentei a ela e todos nós saímos juntos várias vezes, todas as interações deles foram positivas. Eu era bem próxima da minha mãe, então compartilhava muitas coisas sobre ele e nosso relacionamento com ela, mas, obviamente, nunca compartilhei o aspecto sexual. Depois de 3 dias sem contato com a mãe, decidi escrever uma carta a ela defendendo a mim mesma e ao meu relacionamento, além de deixá-la saber que eu a amo e respeito profundamente suas opiniões, mas não estava pedindo permissão para continuar no relacionamento, porque essa é uma decisão minha. Minha mãe levou mais um dia depois de ler a carta para finalmente falar comigo. Ela novamente gritou comigo, dizendo que o pênis dele nunca deveria estar dentro de você, não até que vocês se casem, e que, se você sentir esses desejos, vocês devem apenas se tocar. Eu fiquei absolutamente chocada que ela achasse que podia impor condições sobre o que meu namorado e eu fazemos intimamente. Então, mesmo que minha mãe estivesse me explicando que queria que meu namorado e eu dessemos certo, embora com suas propostas insanas de condições para nossa vida sexual, tive que me segurar e chorar em particular.
Eu não queria parar de fazer sexo com meu namorado simplesmente porque minha mãe pensa que pode nos controlar. Isso não é justo com os meus desejos nem com os dele. Eu contei ao meu namorado tudo o que minha mãe disse para mim, e ele ficou chateado, é claro. Ele disse que está seriamente desconfortável com a forma como minha mãe me trata como uma criança e como ela se envolveu em nossa vida sexual. Avançando 2 meses depois, tempo presente, minha mãe não viu o namorado desde que toda essa situação começou. Eu ainda estou saindo em encontros com ele, mas não o levei a ela. Finalmente, eu quis quebrar o gelo aos poucos e o convidei para minha casa para assar cupcakes comigo e assistir a um programa ou algo assim. Minha mãe estaria em casa, mas eu assegurei a ele que a faria ficar no quarto dela enquanto nós ficássemos juntos. Meu namorado mandou mensagem dizendo que estava afim, mas em suas palavras ele disse que, realmente não quero interagir com ela, então, se ela sair, eu saio correndo hahaha. Tenho certeza de que ele quis ser engraçado, mas isso realmente me machucou ao ler e não consegui responder. Finalmente percebi que meu namorado está desconfortável até mesmo com a ideia de ver minha mãe. Isso partiu meu coração, porque a última coisa que eu queria era que ele se sentisse indesejado em minha família. Realmente não sei o que fazer. Sinto que estou em um impasse. Tenho feito o possível para estabelecer mais limites com minha mãe, mas é muito difícil. Eu quero que minha mãe e meu namorado se deem bem, ou pelo menos sejam cordiais, mas definitivamente não quero forçar meu namorado a falar com ela quando sei que ele é contra. Queria ter sido mais cuidadosa ao esconder os preservativos. Agora, minha mãe está ainda mais protetora. Eu odeio isso demais. Amo meu namorado, amo minha mãe e só quero que dê certo, mas não sei como preencher essa lacuna. Alguém tem algum conselho sobre o que devo fazer? Olá. Sou asiático-americano e cresci em uma família repleta de amor, mas sem privacidade nem respeito para mim como adulto. Agora estou na casa dos 30 anos, com um ótimo casamento, um doutorado e um emprego de alto salário. Estou do outro lado da ponte, relatando que as coisas não melhoram. Isso não se trata dos preservativos, do seu namorado ou realmente de você. Você não conquistará mais liberdade se continuar entregando resultados consistentes. Na minha opinião e experiência, os termos de seu relacionamento com seus pais são algo que você precisa continuar negociando, às vezes, de forma assertiva. Você tem 21 anos. Confie em suas próprias capacidades e julgamento. Exija que sua mãe respeite os limites que você estabelece. Agora, voltando à sua pergunta original, simplesmente minta. Atualmente, não conto muitas verdades aos meus pais. É apenas mais fácil e eles ficam mais felizes. Boa sorte para você. Eu, 19, sou o babaca por sair depois que minha mãe ficou brincando sobre minha infância e me chamando de filho de treino? Meus pais me tiveram jovens e por acidente. Minha infância foi nada além de problemas financeiros e ouvir meus pais gritando um com o outro. As coisas só melhoraram quando minha mãe deixou meu pai e começou a sair com meu padrasto. Ele trouxe estabilidade financeira e é mais um pai para mim do que meu pai biológico nunca foi. Eles têm uma filha juntos, minha irmã Melody. Não sou cego, sei que eles a mimam com atenção e compram tudo que podem para ela, porque eu não tinha nada quando tinha a idade dela. Quando eu era mais jovem, me frustrava ver ela sendo amada de uma maneira que eu nunca fui, mas agora eu sei que minha mãe fez o melhor que pôde com a experiência e recursos que tinha. É apenas má sorte que tudo tenha acontecido dessa forma. Com esse contexto estabelecido, Melody completou recentemente 4 anos e meus pais fizeram uma grande festa. Eles convidaram não apenas toda a família da região, mas também alguns amigos da creche da Melody e seus pais. Uma vez que minha mãe e as outras mães tomaram algumas bebidas, elas começaram a fofocar. A conversa, da qual eu não participei, mas estava ouvindo porque estava entediado observando as crianças, passou a compartilhar histórias sobre seus filhos. Minha mãe, em vez de compartilhar histórias fofas sobre Melody, decidiu contar a um grupo de mães aleatórias sobre a vez em que tentei fazer meus pais pararem de brigar coletando trocados espalhados pela casa e dando a eles. Eu tinha 7 anos. Ela ria o tempo todo e terminou a história com: "Ah, as coisas que você aprende com o filho mais velho, os filhos de treino, não é mesmo?" Nome do padrasto. E eu nunca brigamos na frente da Melody. Acho que é por isso que ela é tão mais fácil do que meu nome. Essa história é uma memória dolorosa para mim, então fiquei magoado por ela achar aquilo tão engraçado, mas não disse nada e tentei ignorar. As mães começaram a falar sobre a pré-escola, pois algumas delas têm filhos que começarão no outono.
Minha mãe, que naquela altura já estava bêbada, decidiu que seria uma ótima ideia compartilhar a história de como ela fez um escândalo na escola para me deixarem fazer aulas de educação física usando minhas botas de inverno, pois era o único par de sapatos que eu tinha. Novamente, ela contou toda a história com um sorriso no rosto e rindo. A última coisa que ela disse quase me fez explodir. Graças a Deus Melody pode ter todos os sapatos que ela quiser, embora com todas as encrencas que, meu nome, aprontou naquela idade, talvez tenha sido melhor eu não desperdiçar dinheiro no filho de treino. Eu mandei uma mensagem para minha mãe dizendo, fico feliz que você ache tão engraçado como nós éramos pobres e miseráveis, mas realmente me chateia o quanto você claramente me vê como treino para Melody. Vou embora e alguém deve cuidar das crianças. E saí sem falar com ninguém. Quando cheguei em casa, verifiquei minhas mensagens e encontrei um desabafo dela, dizendo que aquelas eram histórias dela e que ela podia sentir o que quisesse. Ela me chamou de sensível por não aguentar uma piada e sugeriu que eu procurasse um terapeuta. Eu já tenho um e ela sabe disso, porque eu estava com ciúmes de uma criança de 4 anos. Ela disse que eu fui rude por ir embora. Eu estava muito chateado para responder naquele momento, mas depois de pensar um pouco, percebi que talvez eu esteja errado. Eu sou o babaca? Mas o que você fez? Você não estava prejudicando ninguém aqui. Quer dizer, eu fiz muitas coisas ruins durante minha fase rebelde. Minha mãe estava meio certa de que eu era um terror até os 15 anos. Mas mais recentemente, meu padrasto se ofereceu para me ajudar a pagar a faculdade e eu acabei escolhendo uma das faculdades mais caras porque oferece mais oportunidades para o que eu quero fazer. Provavelmente não teria optado por isso se não tivesse ele para ajudar com os custos. Sinto que tudo o que faço é aproveitar dele, sabe? Ah, mas este não é o lugar para desabafar, tem um terapeuta de verdade para isso, haha. Atualização. Então, para começar, gostaria de agradecer a todos que comentaram na minha última postagem. Li o máximo possível de respostas e algumas delas me fizeram chorar. Sinceramente, todos dizem que a internet é um antro de toxicidade, mas isso não é verdade. Deixando de lado os sentimentos piegas, aqui está a atualização real. Então, a primeira coisa que fiz foi conversar com meu padrasto. Contrariando algumas das suposições de vocês, não moro na casa dos meus pais, então o convidei para tomar café da manhã e conversar em um dia em que minha mãe estava trabalhando, mas eu estava de folga. Ele sabe que eu geralmente planejo de acordo com o horário de trabalho da minha mãe, então acho que ele sabia que era algo sério de antemão. Nos sentamos para comer ovos e eu contei a ele o que tinha acontecido. Ele estava fazendo outra coisa na época e ficou absolutamente chocado. Aparentemente, minha mãe havia contado a ele uma versão distorcida dos acontecimentos. Segundo ele, ela disse que eu mandei uma mensagem irritada por causa de algumas brincadeiras inofensivas e que ela estava apenas brincando e não quis fazer mal. Ela também havia deixado de fora a mensagem bêbada que me enviou. A reação dele ao conteúdo real das brincadeiras só pode ser descrita como uma profunda tristeza e frustração. Ele me ofereceu verdadeiro apoio e afirmação, algo que eu nunca poderia imaginar minha mãe fazendo em 1 milhão de anos. Minha mãe pode ser legal, mas não é boa com nada além de platitudes. O que eu fiz para merecê-lo? Ele também ficou completamente surpreso pelo fato de ter álcool na festa de uma criança. Aparentemente, ele tinha deixado o planejamento por conta dela e não fazia ideia. Eu disse a ele que quero reduzir muito o contato com minha mãe por um tempo e pedi ajuda dele para ver ele e a Melody sem ter que lidar com ela. Ele concordou em me receber quando ela não estiver por perto. Ele me disse que vai procurar ajuda para ela com suas emoções e seu problema com bebida, e eu disse a ele que ela provavelmente não cooperará e prometi ajudá-lo a conseguir a ajuda que ela precisa da maneira que puder. Meia hora depois que meu padrasto saiu, mandei a seguinte mensagem para minha mãe. Oi mãe, pensei muito sobre o que aconteceu na festa da Mel e percebi que nosso relacionamento não é saudável. Você me coloca para baixo por coisas que não foram culpa minha e de como você, e meu pai biológico, arruinaram minha infância. Dói ouvir você falar sobre mim desse jeito, e acho que você não entende o quanto. Também percebi que servir álcool em uma festa de aniversário de uma criança de 4 anos sem sequer contar para o pai não é normal. Isso não acontece só uma vez, você começa a beber às 8 da manhã e só para antes de dormir. Você tem 2 problemas, e até que procure ajuda séria para ambos, gostaria de ter muito pouco contato com você. Por favor, não entre em contato comigo a menos que seja uma emergência. Em seguida, bloqueei ela de me enviar mensagens. Sei que esta atualização não é tão dramática quanto vocês esperavam, mas espero que alguém possa tirar algo disso.
Sei que só se passaram alguns dias, mas não me arrependo. Talvez cortar totalmente o contato com ela tenha sido o que eu precisava. Como eu, 32, protejo meus relacionamentos de trabalho de uma má contratação nepotista? Trabalho para uma pequena empresa com 11 funcionários, em breve serão 16. Gosto do meu trabalho e da maioria das pessoas com quem trabalho, exceto um membro da equipe sênior que chamarei de Gavin, 40. Gavin não é o topo da hierarquia, mas tem muita influência, pois o CEO gosta muito dele e o escolheu pessoalmente para ingressar na empresa com base em seu relacionamento anterior. A maioria das pessoas na minha empresa já trabalhou junto em funções passadas ou se conhece pessoalmente. Contratar amigos é a norma, embora eu seja uma das poucas estranhas. Isso nunca foi um problema até recentemente, quando Gavin contratou sua esposa Donna, 39, para trabalhar meio período na empresa e a colocou para trabalhar em alguns dos meus projetos sem me consultar antes. Só descobri que ela iria compartilhar projetos comigo no dia em que ela começou. Infelizmente, Donna não tem experiência nem talento natural para o trabalho que lhe foi atribuído. Ela é insegura, carente e ansiosa desde o primeiro dia, além de não possuir as habilidades básicas necessárias para desempenhar bem o trabalho. Tentei ajudá-la a se adaptar porque realmente receberia ajuda com minha carga de trabalho, mas ela me arrasta para reuniões por 1 ou 2 horas toda vez que está no escritório, fazendo perguntas realmente básicas ou entrando em pânico silenciosamente. Ela também faz isso com o CEO, a quem ela conhece pessoalmente através do Gavin. Tentei me distanciar um pouco, não respondendo imediatamente às suas mensagens no Slack e não aceitando todas as reuniões que ela tentou marcar comigo. O resultado foi que ela começou a me interromper em reuniões, fazendo perguntas básicas, mas geralmente inadequadas, endereçadas a mim. Não acredito que ela esteja me minando intencionalmente, porque ela sempre é grata quando eu ajudo ela, mas estou achando difícil manter a paciência. Gavin, é claro, sempre intervém para apoiá-la em configurações de equipe. Também tentei construir uma relação individual com Donna para que haja confiança suficiente para estabelecer limites, mas infelizmente não consigo encontrar muitos pontos em comum com ela. Ela é bastante negativa, reclamando em voz alta que ninguém na empresa tem suas coisas em ordem, e sinto que ela provavelmente diz as mesmas coisas sobre mim para o marido dela e o CEO fora do escritório. Há sinais muito sutis de que o CEO pode estar começando a perceber que contratá-la não foi uma ótima ideia. Se ela não fosse esposa de Gavin, acho que ela definitivamente estaria a caminho da saída, então acho que minha melhor estratégia aqui é esperar isso passar e tentar ficar calma. No entanto, o CEO marcou uma reunião individual comigo na próxima semana, e se ele me perguntar sobre Donna, não tenho certeza do que vou dizer. Sinto que o ressentimento está crescendo, não apenas em relação a Gavin e Donna, mas também em relação ao CEO por não estabelecer um ambiente de trabalho justo. Não quero arruinar meu lugar na empresa por causa disso. Minha pergunta é, como lidar com Donna, ao mesmo tempo em que protejo meu próprio trabalho? E o que devo dizer se me perguntarem o que eu acho do trabalho de Donna? Edição, para esclarecer algumas coisas. Donna não é minha subordinada direta. Não temos gerentes em nossa empresa, então tecnicamente ninguém é. Não me pediram para treiná-la, mas quando descobri que no primeiro dia dela disseram para ela apoiar alguns dos meus projetos, eu meio que tive que intervir. Não sei se o CEO vai falar sobre Donna em nossa reunião, mas não gosto de ser pega de surpresa, então estou pensando mais em si. Ela não tem formação jurídica nem título, então entendo sua ansiedade até certo ponto, já que nosso ambiente é bastante caótico. Dadas suas conexões pessoais, disse a ela que ela poderia provavelmente definir seu próprio papel e dar a si mesma qualquer título que quisesse, mas ela não fez isso. Não ignoro suas mensagens, apenas parei de responder imediatamente porque isso atrapalha minha concentração. Não sou a única pessoa a quem ela está fazendo isso. Naturalmente, ela também agenda reuniões longas com Gavin e também com o CEO. Ela é a única que recebe esse nível de atenção da equipe sênior da empresa e isso não é sustentável de qualquer maneira. O trabalho que tentei ajudá-la a fazer ainda está abaixo do padrão, o que é principalmente o que me preocupa, e ela não tem realmente a mentalidade certa para esse tipo de negócio que vi. Talvez ela consiga se safar sendo apenas uma funcionária mediana em uma grande empresa, mas nesse cenário fica evidentemente óbvio. Ela mencionou algumas vezes que quase desistiu por causa do estresse, então realmente não quero me envolver mais nisso, a menos que seja necessário. Não quero que ela seja demitida. Mas a situação dela se debatendo e tomando meu tempo é de fato prejudicial à minha capacidade de realizar as tarefas, especialmente agora que tenho trabalho adicional de projetos além das minhas responsabilidades diárias. Eu apenas falaria com ela, mas estou com medo de que ela entenda completamente errado porque está muito nervosa, e já não tem um bom relacionamento com o marido dela, então não quero que nada disso respingue em mim. Acho que meu melhor cenário é que o CEO assuma completamente o treinamento se quiser que ela fique.
Eu não sinto que posso realmente pedir isso diretamente, mas talvez eu possa fazer isso. Atualização. O CEO não quis falar comigo sobre Donna e eu não mencionei o assunto na reunião algumas semanas atrás. No entanto, tudo meio que explodiu na semana passada quando Gavin começou a dizer a outras pessoas da equipe que alguns de nós, incluindo eu, estavam fazendo sua esposa se sentir desconfortável. Acho que alguns dos comentaristas originais previram que isso aconteceria, embora de forma ligeiramente diferente. Ele não me disse diretamente e eu descobri através das outras pessoas que foram acusadas. Então, decidi falar com o CEO sobre Gavin. Não mencionei Donna ou a qualidade do trabalho dela, mas queria o conselho e a opinião dele sobre se eu estava deixando alguém desconfortável. Também dei meu lado da história, focando em como a acusação afetou minha moral e apontando que às vezes me sinto como uma estranha, já que a maioria das pessoas na empresa são velhos amigos. Felizmente para mim, ele não viu as coisas da mesma forma que Gavin e disse que conversaria com ele. Depois da reunião, o CEO tirou silenciosamente Donna dos meus projetos e a realocou para algo pequeno e não muito relacionado aos objetivos centrais da empresa. Ele também está entrevistando alguém de fora do círculo de amigos e familiares para assumir a maior parte do que Donna estava originalmente designada a fazer. Gavin foi instruído a fornecer mais apoio direto a Donna, o que parece ter deixado ele irritado, mas obviamente ele não vai contestar. Meu casamento foi arruinado. Eu debati sobre postar isso, mas preciso desabafar com alguém. Eu, 23, e meu agora marido, Josh, 26, tivemos nosso casamento na semana passada. No começo, tudo estava lindo, me casei com meu namorado da época do ensino médio e estava muito feliz. Parecia que meu conto de fadas estava se tornando realidade, me senti como uma princesa. Enquanto estava tirando fotos com minhas madrinhas, vi a prima de Josh, Nicole, com uma garota, vou chamá-la de Sarah, que eu não conhecia. Ela parecia pouco comunicativa, mas foi amigável comigo no começo. Terminamos nossas fotos e fomos para dentro para relaxar e conversar antes de eu entrar no corredor. Um tempo depois, após os votos serem trocados, eu encontro Sarah a caminho da mesa de comida. Ela claramente estava bêbada, mas através de suas palavras arrastadas, pude ouvi-la reclamando sobre como o local estava cheio, mas depois a situação escalou. Eu estava pegando comida para minha mãe quando ela me disse que estava surpresa que Josh tivesse se casado com alguém como eu, porque Josh poderia fazer melhor do que eu. Eu tentei rir e disse a ela que tinha muita sorte de tê-lo. A interação me deixou chateada, mas eu a ignorei pensando que ela estava apenas bêbada, e acabei bebendo também, esquecendo logo após. O tempo passou e eu estava me sentindo bem, eu e meu marido, junto com todos os convidados, estávamos dançando. De repente, ouço um barulho de quebra perto da mesa de comida e todos nós corremos para ver o que estava acontecendo. Eu vi Sarah no chão soluçando descontroladamente, e Nicole estava tentando acalmá-la. Ela tinha completamente destruído meu bolo de casamento e rasgado as decorações. Meu coração estava partido ao ver meu bolo de casamento completamente destruído, mas tentei perguntar o que havia acontecido, e Sarah começou a gritar e me xingar. Eu estava confusa e bêbada, então comecei a gritar de volta e ordenei que meu marido a expulsasse. Ele não quis e disse que ela deveria ficar, pois era amigo dela. Eu discuti com ele e disse que ela tinha arruinado meu casamento. No final, meu marido e Nicole conseguiram acalmá-la e convencê-la a ir embora. Nicole foi embora com Sarah e quando meu marido voltou, ele parecia bravo comigo. Ele simplesmente me ignorou pelo resto da noite e pude sentir o clima tenso entre todos os convidados. No dia seguinte, meu marido me deu uma bronca dizendo que eu magoei os sentimentos de Sarah e exigiu que eu me desculpasse com ela. Nós discutimos e ele dormiu no sofá. As coisas eventualmente se acalmaram e tentei falar com ele nos dias seguintes, mas ele me ignorou e apenas disse que eu estava sendo dramática em relação à situação. Eu nunca tinha visto Sarah antes do meu casamento, não faço ideia por que ela agiu daquela forma. Estou magoada por meu marido não enxergar as coisas do meu ponto de vista. Mesmo embriagada, ela arruinou meu dia especial e agora não consigo pensar nas memórias felizes, só consigo lembrar desse incidente. Desculpe pelo texto longo, obrigada por ouvir. Atualização. Antes de tudo, vou tentar ser o mais breve possível. Sei que esta atualização não será muito chocante, mas pelo menos quero me explicar melhor. Comecei a pensar e levei em consideração todas as respostas de vocês e liguei para Nicole. Exigi que ela me contasse a verdade e, eventualmente, ela o fez. Vocês todos estavam certos. Sarah e Josh tinham um caso. Sim, ele me traiu.
Para dar um pouco de contexto, eu e Josh nos conhecemos desde o ensino fundamental, crescemos juntos e começamos a namorar no primeiro ano do ensino médio. Ele foi meu primeiro tudo, nunca amei alguém da forma como o amo. Eu não queria acreditar na Nicole quando ela confirmou minhas suspeitas. Quando ela me disse que ele me traiu, meu coração afundou e não parei de sentir náuseas. Estou completamente arrasada. Como eu pude ser tão tola? Como não pude perceber o que estava bem na minha frente? Isso é mesmo real? Bem, Sarah frequentou uma escola diferente da minha e de Josh. Nicole apresentou Sarah a Josh. Nicole sabia que ele estava comprometido, mas nunca gostou de mim por eu ser mestiça. Ele namorou Sarah enquanto estava comigo durante todo o ensino médio. Quando nos formamos, ele terminou com Sarah. Ele não estava me traindo no momento, mas Sarah ainda estava chateada por Josh ter sumido sem dar explicações, então descontou isso em mim. Nicole trouxe ela para o casamento, sabendo que Sarah queria alguma forma de vingança. Eu não queria acreditar que o amor da minha vida, meu mundo inteiro, a pessoa que mais prezo, pudesse fazer isso comigo. Ele me traiu por 4 anos inteiros, e eu estava completamente alheia a tudo. Eu não quero perdê-lo, mas não consigo olhar para ele da mesma forma. Ele sempre foi tão doce, tão cuidadoso comigo, tão amoroso. Ele não faz ideia de que eu sei, e não tenho certeza de como abordar o assunto com ele. Quem me dera que isso não fosse real. Quem me dera acordar desse terrível pesadelo. Quando o confrontar, eu atualizarei se acontecer algo importante. E para todos que foram gentis comigo, muito obrigada. Eu não desejo isso a ninguém. Atualização. Quero começar esclarecendo algumas coisas. As pessoas continuam perguntando como ele podia ser carinhoso e cuidadoso se fez isso com você? Ele me traz flores toda semana, me traz almoço no trabalho, cozinha para mim, me leva em encontros sofisticados uma vez por mês, cuida da minha mãe, oferece-se para pagar tudo, sempre me diz o quanto me ama e costumava me fazer sentir tão segura. Eu nunca teria casado com ele se soubesse que ele me faria passar por tudo isso. Eu sei que essa história é difícil de acreditar, mas não é apenas uma história, é minha vida. Descobri que a traição na verdade durou mais perto de 6 anos. Sim, ela foi a única garota com quem ele me traiu. Estou chateada que Sarah tenha destruído o meu casamento, mas sei que a culpa é do Josh. Enfim, Josh sai do trabalho às 22 horas, então fiquei acordada até tarde para falar com ele. Fiz Nicole prometer que não contaria a ele que eu sei, e chocantemente ela manteve a promessa. Ele chegou em casa e eu o chamei para sentar comigo enquanto eu estava na mesa da cozinha. Eu disse a ele que sabia de tudo. No começo, eu estava gritando e desabafando com ele, mas depois pedi a ele para me provar que não era verdade. Claro, era verdade, e depois de um tempo ele confessou tudo. Ouvir isso dele tornou tudo muito real. Ele tentou argumentar que, como era na época do ensino médio, não deveria me afetar tanto e que foi um erro estúpido. Sim, um erro estúpido que ele deixou acontecer por mais de 5 anos. Eu sei que éramos jovens, mas ele sabia melhor. Ele me implorou para ficar e disse o quanto sentia por tudo que me fez passar. Eu disse a ele o quanto o amo, mas não posso mais ficar com ele. Eu perguntei por que ele defendeu ela em vez de mim, e ele disse que não queria aborrecê-la porque sabia o quanto ela pode ser louca. Eu sei que ele ainda a ama, ou pelo menos se importa com ela, porque ele a defenderia anos depois. Não posso simplesmente cortá-lo da minha vida ainda, a casa em que moramos e meu carro estão todos em seu nome. Não apenas perdi meu marido, perdi minha vida inteira. Depois que deixei claro que estava deixando ele, ele ficou zangado e começamos a discutir. Ele tentou dizer que pelo menos ele não estava mais traindo, mas não me importo, ainda dói do mesmo jeito. Liguei para minha mãe e contei tudo a ela, então ela está me deixando ficar com ela por enquanto. Como moro na Pensilvânia, tenho 60 dias para anular meu casamento, o que pretendo fazer. Josh continua tentando me ligar, mas não estou atendendo. Ele me mostrou o que é o amor, mas agora ele arruinou o amor para mim. Não consigo me ver namorando e confiando em alguém assim novamente. Não apenas meu casamento foi destruído, minha vida inteira foi destruída agora. Não tenho carro, não tenho casa, ele tem acesso total à minha conta bancária e tenho certeza de que ele vai lutar para ficar com os cachorros. Se alguém quiser uma atualização quando eu for buscar minhas coisas, eu darei uma. Nenhum membro da família dele, além da Nicole, sabe que ele me traiu ou sabe o que está acontecendo. Eu amava os pais dele, e eles também me amavam. O pai dele me acolheu depois que perdi o meu.
Quanto a Nicole e Sarah, elas tentaram entrar em contato comigo, mas eu não respondi. Por favor, deixem-me ser clara quando digo que, quando você está tão cegamente apaixonado, nunca considera que a pessoa que você ama e em quem mais confia no mundo está te traindo. Meu advogado disse que ele tem que me dar tudo o que eu paguei, e devo trocar minhas informações bancárias o mais rápido possível. Meu advogado também disse que anular meu casamento seria a melhor opção. Se eu puder provar que meu carro foi pago por mim, então ele terá que me dar. Mas agora, não há nada que eu possa fazer sobre meu carro ou casa, já que está tudo legalmente em nome dele. Meu advogado está lutando por mim. Estou rezando para que Josh me dê os cachorros. Atualização. Desculpem pela inatividade, não estava me sentindo muito bem, mas estou um pouco melhor agora. Fico feliz que alguns de vocês queiram uma atualização, porque tenho uma para contar. No começo, Josh tentou ficar com as minhas coisas, na esperança de me persuadir a voltar com ele. Ele parou com isso depois de 1 ou 2 dias. A ótima notícia é que consegui meu carro de volta, e meu ex-marido me deu meu cachorro sem que eu precisasse levá-lo aos tribunais. Eu poderia tê-lo feito de qualquer maneira, mas ele entregar tornou as coisas muito mais fáceis para mim. Minhas informações bancárias foram alteradas, e ele não tentou levar meu dinheiro. Ainda perdi minha casa, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso no momento. Meu advogado trabalhou muito para mim, e sou muito grata a ele. Tive uma conversa mais calma com meu ex quando fui buscar minhas coisas, e tive um pouco de encerramento. Falamos sobre todas as nossas memórias e tivemos meio que nossa conversa final. Ele se desculpou por tudo, disse que entende porque estou deixando ele e me disse que, se eu quisesse que ele me deixasse em paz, ele o faria. Meu casamento foi anulado, mas estou um pouco devastada porque parece que nunca aconteceu. O motivo de Sarah e Nicole estarem me ligando é porque elas tentaram dizer que estou arruinando a reputação dele e sendo dramática sobre algo que aconteceu anos atrás. Bloqueei ambas agora. Toda vez que alguém pergunta por que meu casamento foi anulado, eu conto a verdade e isso perturba. Ele não gosta que a família e os colegas de trabalho saibam o quanto ele é desagradável. Eu não pretendia contar à família dele, porque não acho que seja minha função, mas eles já sabem. Os pais dele souberam do que aconteceu e me ligaram para pedir desculpas e saber como estou. Eles foram como pais para mim, sou eternamente grata a eles por me receberem como se fosse da família. Vou sentir muita falta de tê-los como sogros. Estou morando com minha mãe por enquanto, mas estou procurando apartamentos baratos por perto. Nunca morei sozinha, então estou com bastante medo. Até onde sei, meu ex e Sarah não voltaram a se falar e pelo que parece, não têm planos de se falar no futuro. Para aqueles que perguntaram por que minhas coisas estavam em nome dele, obviamente eu não achava que acabaria assim. Eu confiava nele com a minha vida, e ele ganhava muito mais dinheiro do que eu, então era melhor deixá-lo cuidar das finanças. Felizmente, ele não me prejudicou seguindo suas ameaças de ficar com meu carro e minhas coisas. Sei que tenho apenas 23 anos, sei que ainda tenho muita vida pela frente, mas não é isso que estou sentindo agora. Ainda estou em choque com tudo isso e definitivamente em negação. Sei que eventualmente ficarei bem, mas isso afetou completamente minha perspectiva de amor. Minha vida deu uma reviravolta completa a partir do que deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida. Estou amarga, penso no que poderia ter feito diferente, talvez então ele não tivesse feito tudo isso, e continuo arranjando desculpas para ele. De certa forma, estou feliz por saber quem ele realmente é agora, me enoja saber que quase tive filhos com ele, e ele teria deixado esse segredo de traição me acompanhar por toda a vida. Não sei como homens como ele conseguem dormir tranquilamente à noite depois de arruinar completamente a vida das pessoas. É chocante quantos de vocês passaram por algo semelhante. Sinto muito por aqueles que passaram por uma dor de coração como essa. Me faz rir ver como vocês estão tentando criar planos de vingança para mim, realmente aprecio, mas vou deixar tudo descansar. Principalmente porque isso me machucaria mais se eu me vingasse. As pessoas me disseram que os gestos dele eram o mínimo do mínimo, mas eu nunca vi ninguém fazer coisas assim. Meus pais eram divorciados, então nunca vi o amor sendo demonstrado assim. Eu achava que era algo que só acontecia em filmes. Obrigada a todos pelas suas mensagens e comentários gentis. Eu li todos eles e isso me ajudou muito durante tudo isso. Espero que vocês tenham um dia incrível, obrigada por tudo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.